Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Nós iniciamos na segunda-feira passada um tempo novo dentro da nossa igreja. Eu gosto muito de falar sobre esse tempo porque, apesar de ter o nome de tempo comum, ele não é menor do que o tempo do Natal, da Quaresma, do Advento, da Páscoa. É tempo comum não por ser menor, mas pelo contrário, mas porque remete à realidade comum das nossas vidas. E nos faz lembrar do cotidiano da vida de Jesus, que foi enviado pelo Pai para anunciar o Evangelho, para pregar a boa nova para todos os homens e mulheres. E assim, pelo anúncio da palavra e pelo seu ato de amor extremo, entregando sua vida no alto da cruz, pudesse trazer a salvação a todos nós. Nós que por causa do pecado estávamos isolados de Deus, estávamos afastados de Deus. E por causa desse amor tão extremo, de um Deus que veio até nós, se fez carne, armou o seu acampamento entre nós, fez morada no meio de nós. Hoje o Evangelho na aclamação fala exatamente isso, né? E eu gostaria de partir dessa fala para fazer a nossa reflexão. A palavra se fez carne, entre nós ela acampou, todo aquele que a acolheu, de Deus Filho se tornou. Todo aquele que acolheu a palavra, que num determinado momento da história se fez carne e acampou entre nós, armou a sua tenda entre nós, todo aquele que acolheu se tornou filho de Deus. É baseado nesta palavra que nós então fazemos a reflexão da nossa vida neste segundo domingo do tempo comum. No domingo passado nós encerramos o tempo do Natal. Com a Epifania, com a solenidade, a festa da Epifania do Senhor, Jesus é manifestado ainda criança, ainda bebê, para toda a humanidade como Senhor do céu e da terra, Rei, Senhor e Deus e sacerdote. Aquele que ao mesmo tempo oferece sua vida para a nossa salvação. Ele é vítima, ele é a oferta, ele é a hóstia e ao mesmo tempo é o Senhor, o sacerdote que oferece o sacrifício. Fazendo uma memória antecipada, né? Uma antecipação já naquele mistério do nascimento, da encarnação, com o mistério da cruz, fazendo uma ligação entre o nascimento de Jesus e a sua morte. E nessa ocasião, neste ano de 2023, por causa das solenidades móveis, né? Por causa da Páscoa, que ela se move dentro de algumas datas de acordo com a lua nova, né? Que nós marcamos a data da Páscoa do Senhor, né? Da ressurreição de Jesus. É baseado nesta data, então, nós temos o começo do tempo comum, numa segunda-feira, né? Eu não sei se tiveram a oportunidade de participar de alguma celebração, ainda que fosse pelas redes sociais ou pelos meios de comunicação. Mas na segunda-feira passada, diferentemente dos outros anos, nós demos início ao tempo comum, porque geralmente a festa do batismo é transferida sempre para o domingo seguinte, ao tempo da festa da Epifania. Mas nesse caso, neste ano, ficou logo na segunda-feira. Então, domingo, Epifania, segunda-feira teve a festa do batismo de Jesus. E é muito interessante a festa do batismo de Jesus, porque naquela ocasião, no começo da vida pública de Jesus, nós temos um belo testemunho, que supera o testemunho de qualquer outra pessoa. É o testemunho do Pai. Jesus vai até João Batista, pede a ele o batismo, e João dizia: eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim. João já reconhece. João sabe que Jesus é aquele que devia vir, que existe antes dele, mas que vem depois dele, porque João vem para preparar o caminho do Senhor. João Batista
ele batiza o autor do verdadeiro batismo, aquele que batiza no Espírito Santo. É interessante como Jesus, sendo Deus, se submete a um batismo que era de preparação, não era um batismo que de fato perdoa os pecados, que de fato realiza a obra de nos tornar filhos de Deus, porque pelo batismo nós nos tornamos filhos de Deus, mas o batismo de João não tornava filho de Deus, mas preparava para esse novo batismo que era realizado por Jesus, que seria realizado por Jesus. Eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim? E Jesus diz: é necessário que tudo se cumpra segundo as Escrituras. Faça o que você tem que fazer. Jesus entra com João ao Rio Jordão, é batizado naquela ocasião, e do alto do céu vem uma voz que diz: este é o meu filho muito amado, em quem eu coloquei toda a minha afeição, todo o meu bem-querer. Este é o meu filho muito amado. O Espírito Santo veio sobre Jesus em forma de uma pomba. E naquela ocasião, Jesus então, saindo das águas do Rio Jordão, ele toca as águas que agora, quando toca a nossa vida, nos santifica. No rito do batismo nós temos uma frase muito, muito bonita que diz exatamente isso, né? O autor do batismo, ao tocar as águas do Rio Jordão, santifica as águas que nos santificam. Então a presença de Jesus que toca as águas do Rio Jordão, agora santifica essas águas que pelo batismo, pela pia batismal, nos faz entrar no mistério de Deus. Porque o batismo é para nós uma porta que se abre para a vida eterna. O batismo é tão importante e nós muitas vezes entendemos o nosso batismo apenas como um ato social, onde nós escolhemos os padrinhos de acordo com a condição financeira ou social, para de repente ganhar presentes ou ser favorecido. E batismo não é isso. Batismo é o princípio da vida, é o princípio da vida eterna. Enquanto não somos batizados, somos criaturas, mas a partir do momento em que uma criança ou um adulto que seja, é batizado, naquele momento ele se torna filhos, cumprindo aquilo que hoje nós ouvimos na aclamação ao Evangelho. A palavra se fez carne, entre nós ela acampou, todo aquele que a acolheu, de Deus, filho se tornou. E de fato, todo aquele que acolhe a palavra de Cristo em sua vida, se torna filho, e pelo batismo se concretiza essa realidade. Na segunda-feira passada, quando celebramos o batismo do Senhor, abriu-se o tempo comum, porque pelo batismo se abre a vida pública de Jesus. A partir do batismo, 3 anos que Jesus caminhou sobre a terra, foi anunciando o Evangelho, anunciando a boa nova da salvação. A vida de Jesus que toca a vida comum dos homens e das mulheres. Quantas pessoas foram tocadas por Jesus? Pedro e André, que jogavam redes sobre o mar para pegar os peixes, e de repente Jesus, naquela vida cotidiana daqueles pescadores, passa e faz o chamado: vem e segue-me, eu farei de vocês pescadores de homens. Aquele homem que era leproso, e de repente Jesus toca a vida deles, e ele automaticamente se torna curado. Nessa semana nós ouvimos também, segundo o Evangelho de Marcos, aquele homem que era carregado pelos seus 4 amigos, e que foi descido do telhado da casa diante de Jesus, porque era paralítico, foi descido com maca, com cama e tudo. E naquela ocasião Jesus dizia para ele: os teus pecados estão perdoados. Os fariseus reclamavam porque somente Deus podia perdoar pecados, mas Jesus dizia para aquele homem: o que é mais fácil dizer para ele? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta, anda, pega a sua cama e volta para a sua casa. E naquela ocasião Jesus disse: pega a sua cama, levanta dessa cama, volta para a sua casa, para mostrar que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados.
Olha, queridos irmãos e irmãs, o que nós podemos colher desta vida cotidiana de Jesus. Por isso o tempo comum é para nós a reflexão de que Deus age na nossa vida de maneira extraordinária, tantas vezes sim, mas cotidianamente na nossa vida, Deus age no ordinário, naquilo que é comum. Deus age na nossa vida, no nosso dia a dia, quando nós estamos na nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho, no nosso lazer, nos lugares onde nós nos encontramos, no tempo de férias, na volta às aulas. Deus age na nossa vida, no nosso cotidiano. Deus está presente em nossa vida. E a partir daquele momento, João Batista agora olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos o testemunho do Pai na segunda-feira passada que dizia: este é o meu Filho muito amado, em quem eu coloquei toda a minha afeição. Agora nós temos o testemunho de João Batista, escolhido por Deus para ser de fato um sinal no mundo, um sinal de preparação para a vinda do Senhor. No seu nascimento, na concepção, em primeiro lugar, foi concebido antes de Jesus, nasceu antes de Jesus, começou a pregação antes de Jesus, realizou o batismo, era um batismo de preparação, mas realizou o batismo também de Jesus. E também na sua paixão, né, nós temos o martírio de João Batista, que é um prelúdio do batismo de Jesus. Ele também martirizado para dar testemunho da verdade. Ele é aquele que aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que na Santa Missa, a essa exclamação e a essa divulgação, a esse anúncio, nós respondemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Porque Jesus é a palavra que se fez carne. De acordo com o Evangelho segundo São João, que nós temos aqui na nossa igreja, escrito nas naves da igreja: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Nós temos essa oportunidade, meus queridos irmãos, de enxergar a glória de Deus pelo testemunho. Agora existem uma infinidade de pessoas que talvez no mundo ou perto de nós nunca tenham ouvido de fato falar de Cristo com profundidade, porque falta figuras como João Batista no tempo de hoje. De fato Jesus já veio, e João foi um predecessor de Jesus, ele veio antes de Jesus, um precursor. Mas no tempo de hoje, quantas pessoas ainda precisam conhecer essa boa nova, saber do Evangelho, saber que nós temos um Deus que se fez homem e que pelo batismo nos salva e que nos leva a participar de sua vida, nos tornando filhos de Deus. E nós muitas vezes, no comodismo de nossa casa, temos braços cruzados diante de uma grande missão de anunciar o Evangelho. Olha o quanto é importante que os cristãos, de um modo particular, falo aos católicos, de dar testemunho da vida. O testemunho do que Deus realizou em nossas vidas e que realiza no cotidiano. Não estou falando de coisas extraordinárias que é possível que aconteça. E talvez cada um de nós tenhamos algo extraordinário para dizer. Mas de fato, aquilo que Deus realiza na simplicidade da sua vida, no cotidiano da sua vida, isso também deve ser anunciado, deve ser vivido, deve ser uma luz que ilumina o coração dos outros homens e mulheres do nosso tempo. O mundo padece de testemunhos verdadeiros, porque não tem mais quem testemunhe que Cristo veio para a nossa salvação e que nós de fato nos realizamos com essa obra de amor, realizada 2000 anos atrás, mas que perdura pelos séculos dos séculos até o nosso tempo. Nós muitas vezes falamos de Cristo como se fosse uma fábula, não temos a convicção verdadeira de que Jesus veio para nos salvar. Nós muitas vezes falamos de uma história bonita que encontramos na Bíblia e esquecemos que a Bíblia, de fato, a palavra de Deus, é uma palavra que traz a salvação. Não é um objeto que nós colocamos sobre a mesa ou na nossa estante como se fosse um enfeite de casa.
Mas a Bíblia é a palavra de Deus, lá contém o verbo de Deus que se fez homem. Portanto, ler a Bíblia, conhecer a palavra, como posso amar quem eu não conheço? Eu não estou dizendo como posso amar o que não conheço, estou dizendo como posso amar quem não conheço. Porque na Bíblia nós nos relacionamos com Deus verdadeiramente. O mesmo que em cada Santa Missa se dá a nós na Eucaristia, nos alimenta, nos torna Ele para ser anunciadores desta boa nova no nosso cotidiano, na nossa vida comum. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.